Seja bem-vindo ao Seminário de Teologia e Vida Cristã Palavra da Vida. Você está em mais um curso de teologia cuja proposta é fazer alargar o seu conhecimento na área teológica, um curso descomplicado, contextualizado, provocativo, reflexivo e que faça sentido para a nossa vida cotidiana, porque entendemos que não só a construção conceitual da teologia, respeitando as correntes da teologia construída nesses quase 2000 anos, mas isso só não é suficiente. Nós pretendemos que a partir do entendimento bíblico, dos conceitos esclarecidos, nós possamos reproduzir isso em uma espiritualidade no nosso cotidiano e nas Agora sim. A gente vai dar continuidade então, daquilo que semana passada nós falamos, como devemos iniciar o aconselhamento. Aí eu falei sobre alvos iniciais, só dando uma recapitulada, tá? Para a gente não perder o fio da meada, Então, os alvos iniciais, quais são? São 3. Abordar o problema atual, mostrar a importância do Evangelho e ajudar as pessoas a crescerem em Cristo. Então, foram esses 3 tópicos que nós pontuamos, E hoje eu vou falar sobre como dar início ao aconselhamento, tá? Sobre o alerta inicial, Então, o alerta inicial. Nós falamos sobre os alvos iniciais e hoje nós vamos falar sobre o alerta inicial. Também são 3, Que é dado, esse alerta inicial é dado pela própria pessoa, por um amigo e pelo próprio conselheiro. Tá bom? Esses são os alertas iniciais, Falamos sobre os alvos iniciais e agora os alertas iniciais. Então vamos pontuar agora então, pela própria pessoa, tá? Quando esse alerta é dado inicialmente pela própria pessoa, Quando isso acontece, ela está ciente, ou seja, a pessoa está ciente da sua necessidade de ajuda, Tem aí um ponto positivo, tá? Ela deve ser elogiada por isso, inclusive, Pois mostra uma humanidade buscando ajuda de alguém que ela confia e entende que pode ajudá-la. Então, olha que coisa interessante. Então, a gente sempre deve reconhecer, elogiar a pessoa que procurou, que teve a iniciativa de procurar o conselheiro, porque, de fato, isso não é tão comum. As pessoas resistem, a estarem reconhecendo que precisam de ajuda e procurando ajuda. Algumas até reconhecem, mas acabam não procurando. Existe ali um orgulho, existe um medo, existe uma insegurança, existe de repente uma frustração passada, que de repente abriu o coração para alguém e essa pessoa, esse alguém não soube administrar aquilo, lidar, acolher, enfim. Então tem todas essas coisas envolvidas. Então quando a pessoa ela busca ajuda, ela que tem a iniciativa, a própria pessoa, ela deve ser elogiada, ela deve ser, isso deve ser, para ela, pontuado, tá? Parabenizá-la mesmo, porque ali já é o início de um processo de restauração. É quando a pessoa ela tem essa iniciativa, E aí nós devemos, mostrar alegria e prontidão por isso, tá? Opa, se a pessoa ela procurou ajuda, se ela teve iniciativa, então a gente se mostra com prontidão mesmo, alegre mesmo, Nós ficamos, de fato, devemos ficar alegre porque isso não é comum e a gente mostra a prontidão mesmo, tá? Cuidando dessa pessoa em crise. Primeiro a Pedro, capítulo 5, verso 2, para dar um embasamento bíblico aqui nessa ideia que a gente está ressaltando aqui, Ou seja, quando a própria pessoa ela mostra essa iniciativa dela, ela tem essa iniciativa, melhor dizendo, e mostra essa predisposição, tá, de ser ajudada, ali já é um início, como eu falei, porque o coração já está num processo de desejar a restauração, o aconselhamento. Então olha o que diz Pedro na sua primeira carta, no capítulo 5, verso 2. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Então essa prontidão, esse desejo, esse empenho de apacentar, porque assim, quem aconselha, pastoreia, Quem pastoreia, aconselha. Então uma coisa está intimamente ligada à outra. Os pastores devem ser conselheiros. Nem todos os conselheiros necessariamente são pastores no sentido ministerial, mas pastoreiam porque estão acolhendo, estão ali de alguma maneira ajudando a pessoa com as suas crises, dificuldades e a aperfeiçoar e a continuar o seu caminho de fé.
Enfim, então, só para a gente entender. É por isso, amadas, que nós entendemos, eu penso que eu falei isso já em alguma aula atrás aí para vocês, se não falei, deveria ter falado, mas se não falei, estou falando, e talvez fale mais para frente também, enfatize um pouco mais. Mas a comunidade de fé, que nós chamamos de igreja, não é que assim, igreja é bíblico, a palavra, o termo, o conceito, né? Mas a gente tem perdido tanto, sabe, o que é igreja, né? Quando se fala de igreja, pensa-se em tantas coisas menos no que de fato a Bíblia chama de igreja, né? Então a gente pensa em uma denominação, a gente pensa num prédio, a gente pensa, enfim, uma série de coisas. Mas o termo comunidade de fé, eu penso que traz hoje, né, uma ideia melhor. Hoje, não estou falando que igreja é errado, o termo, né? É porque hoje igreja a gente pensa em tudo menos naquilo que a Bíblia de fato chama de igreja. Mas a comunidade de fé, né, ela deve ser uma comunidade que se cuida, que se pastoreia mutualmente, né, que seja uma família de fato, né, que se preocupa um com o outro, que tem esse olhar direcionado intencionalmente, sabe? Porque essas coisas elas não são automáticas, elas não são naturais, por assim dizer. O que é natural é cada um cuidar dos seus problemas, é cada um se importar com seus problemas, é cada um ter um esforço para si próprio, né? Esse é o natural do homem, né? Mas somos chamados então para romper isso, essa individualidade, esse individualismo, melhor dizendo, individualidade não, individualismo, né? Essa questão do egoísmo, de se preocupar com si próprio, do instinto de sobrevivência, que isso é natural, né? O que não é natural é você olhar para o outro, por conta desse pecado, né, do individualismo, do egoísmo, etc. e tal. Então, assim, nós precisamos, como igreja, como comunidade de fé, como família de Deus, termos, né, essa inclinação, esse esforço, esse direcionamento intencional a olhar e se preocupar verdadeiramente com o nosso irmão. Nossa, faz tempo que eu não vejo o irmão aqui, faz um mês, não sei. Na ceia, não vi, ceia passada ele estava, hoje não está. Nossa, a gente tem tal evento e o irmão lá não compareceu, né? Não nessa questão de cobrança, né? Porque infelizmente muitos abordam um ou outro cobrando porque você não veio e aquela coisa toda. Não é isso, amados, né? Até pensando por que não veio, mas não se de cobrança, né? Mas será que está bem? O que está acontecendo, né? Enfim, só para a gente ter aí essa disposição, tá? Então, se a pessoa procura, já é assim, sabe, um motivo da gente se alegrar, de se colocar em prontidão. Então, se a pessoa procurou, mas ela está precisando. Se a pessoa sinalizou alguma coisa, nós precisamos ter a sensibilidade no olhar e nos ouvidos para identificar isso, né? Porque nem sempre a pessoa fala, mas ela sinaliza de alguma maneira, tá? Expressões faciais, né? Alguma palavra que solta ali de alguma maneira e tal, e a gente precisa estar atento a isso, tá? Sensível a isso, né? Então a pessoa procurou, a gente deve elogiá-la, a gente deve se colocar pronta, tem que dar um jeito, né? Ainda que não, sei lá, no dia seguinte, no mesmo dia não tem tempo, mas se programa, né? Marca com a pessoa, fala para ela, ó, qual é a sua disponibilidade, quais dias e horários você tem, vamos nos encontrar o quanto antes, né, e tal, e vai lá na sua agenda também, porque cada um de nós, a gente tem, né, as nossas demandas, a nossa vida e tal, família, filho, trabalho, e uma série de coisas, mas a gente deve dar prioridade, a gente deve sempre encaixar, os encaixes, né, e a gente vai no médico às vezes, né, não tem um horário, mas ele dá um encaixe lá, porque é urgente o negócio. Então, assim, tenha isso como prioridade, né, identificando, alguém procurou, sabe, é porque está precisando de fato. E aí a gente deve fazer isso, colocar de prontidão, e a gente deve cuidar uns dos outros. Então, assim, pela própria pessoa, é um alerta inicial. Aí, muitas vezes, não é a pessoa que, né, procura o conselheiro, é um amigo dela, tá? Há vantagens e desvantagens. Quando é uma terceira pessoa, né, que chega para o conselheiro lá, né, e fala, ó, fulano, cicrano tá precisando de ajuda, tá precisando disso e daquilo e tal. Então, assim, por um amigo. Quais são as vantagens, quais são as desvantagens? A gente vai ver aqui, né? O exemplo mais frequente que a gente tem aqui, por exemplo, quando é um terceiro, é a esposa, né? Só um exemplo. A esposa que procura ajuda para o marido. Isso é muito comum, tá?
Geralmente é isso mesmo, né? Dificilmente é o esposo que toma a iniciativa, né? É a esposa que procura ajuda. Ou então os pais que buscam, né, ajuda para os seus filhos, tá? O Novo Testamento ele expressa isso como positivo, né? Ou seja, o cuidado da vida de uns pelos outros. Amadas, vamos ler 3 textos aqui para a gente ver que de fato a Bíblia ela incentiva, ela elogia, ela recomenda, né? Ela dá quase que um mandamento para que a gente possa ter esse cuidado mútuo, como eu falei a princípio, né? Mas aqui já enfatizando um pouco mais, Gálatas capítulo 6, verso 1 e 2. Vou ler 3 textos com vocês, tá? O primeiro está em Gálatas, capítulo 6, versos 1 e o verso número 2. Olha o que Paulo diz a esses irmãos aqui na Galácia. As igrejas da Galácia, né? Eu não sei, amados, se eu já falei para vocês, se vocês já estudaram em outro lugar, lendo, enfim, essa informação já tem, mas assim, Paulo escreve aos Gálatas, não é uma igreja, né? Gálatas não é uma igreja, tá? Lá no capítulo 1, né? Versículo de número 1, deixa eu ver se é 1 ou 2, não 2. Gálatas 1 e 2, olha o que Paulo diz. E todos os irmãos que estão comigo, às igrejas da Galácia. Pelo menos eram 5, né? Não vou lembrar agora, Bitínia, enfim, aí perdi aqui, ó, na memória aí as 5 igrejas. Mas no mínimo são 5 igrejas, tá? Ele diz às igrejas da Galácia. Galácia era uma região, né? A região da Galácia, tá? Então aqui no mínimo eram 5 igrejas que Paulo envia essa carta aqui. E a esses irmãos, no capítulo 6, verso 1, ele diz assim: irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vocês que são espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Olha o que diz o verso 2 aqui, na continuidade. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Olha que coisa interessante, eu até brinquei, acho que foi anteontem, estava vindo da academia, aí no meio do caminho encontrei um pastor aqui, já ancião, né, com algumas sacolas do mercado. Eu estava de bicicleta, eu sabia para onde ele ia, minha casa é próxima dele, fica um pouco antes, mas eu falei: pastor, posso levar a sua carga? Porque a Bíblia diz para levar as cargas uns dos outros. Aí ele disse: não, isso aqui é sacola do mercado, não é brincando. Eu falei: não, mas é uma carga, pastor, me dê aqui. Aí aproveitei conversando com ele, enfim. Mas, brincadeiras à parte, amadas, é isso que a Bíblia diz, né? Se a gente perceber, se a gente tiver o conhecimento que alguma pessoa, por alguma pessoa inclusive, né, está lá necessitada, a gente deve então encaminhar esse tal, com espírito de mansidão. Já tem até alguns elementos aqui, né, para a gente usar, né, sempre com mansidão. A gente vai falar um pouquinho para frente isso, né, como que a gente deve acolher, abordar, conduzir e tudo mais, tá? Então, fazendo isso, a gente está levando as cargas uns dos outros. É isso que a Bíblia diz para a gente fazer. Na continuidade, Hebreus capítulo 3, versos 12 e 13, ó. Hebreus capítulo 3, versículos 12 e 13. Bora lá que eu também estou procurando aqui, junto com vocês, né? 3 de Hebreus, versos 12 e versos 13. Pelo menos na minha versão diz assim: Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vocês um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Então a gente já aprendeu, né, em outras vezes, que o termo exortar não é a questão de ser bruto, aquela coisa toda, né, brigar, ser mal educado, não, é encorajar uns aos outros, tá? Então olha o que a Bíblia diz, isso aqui é um mandamento, né, façam isso, né, que haja em nós esse coração bom, né, não um coração mau, não um egoísmo, uma indisposição, uma indiferença e insensibilidade. O coração mau, ele é insensível e ele é indiferente. E nós somos chamados a ser aqueles que têm um coração, né, sensível e que de fato se preocupe com outra pessoa, tá? Não indiferente, alheio. Então, para fechar aqui o texto, né, para afirmar isso aqui, Tiago 5, 19 e 20. Então a gente estava em Hebreus, só um livrinho para frente, a gente chega em Tiago, capítulo 5, versos 19 e 20, é o final da carta de Tiago, os 2 últimos versículos. Ele vai dizer o seguinte, lembrando que Tiago é uma carta
de muita praticidade, né? Fala de conselhos para a vida real, do dia a dia, relacionamento assim, ó, do cotidiano. Aquela espiritualidade, eu não sei se vocês... Quer dizer, eu sei sim, vocês me acompanham nas redes sociais aí, mas hoje eu postei isso, né? Essa espiritualidade do cotidiano, da vida comum, sabe? Onde a gente exerce, né, a nossa adoração a Deus, nossa espiritualidade, cuidando das coisas assim do dia a dia, da vida real, do cotidiano, do ordinário, né? Que eu costumo falar, que a gente sempre é incentivado a buscar o extraordinário, a coisa assim tal. Não, a espiritualidade, não que o extraordinário não aconteça, mas é extraordinário. É uma coisa esporádica. Milagre não é todo dia, né? Sobrenatural você não vive nessa intensidade que muitas igrejas vendem como se fosse uma super espiritualidade, como se o evangelho consistisse nisso. O evangelho, na verdade, constitui-se na humanidade a partir da humanidade de Cristo, sendo vivido nas relações da vida diária, a vida comum. A vida comum. É até interessante, me lembrei agora que Paulo diz a Timóteo lá, só instrui aí os homens, os maridos, que eles devem viver com entendimento com as suas esposas na vida cotidiana. Então, olha a espiritualidade nas relações, né? É bem interessante as cartas de Paulo, ele fala das realidades espirituais, eternas, celestiais, mas como ele lida com a vida relacional, né? Paulo é um teólogo absurdo e é um pastor onde sabe o nome das pessoas e o estado delas, se está com saúde, se não está, se está doente ou não está, né? Ele tem lista, assim, ó, quando ele vai escrever cartas aos romanos, por exemplo, né? Entre outros. Ele dá a lista, fulano, ciclano, beltrano, ao outro que está não sei aonde, que está doente, manda lá a recomendação, isso aqui e tal, fulano, ciclano, que são irmãos, meu cooperador. E ele traz assim, ele conhece as pessoas pelo nome porque ele é relacional, né? Mas é da vida cotidiana. E Tiago, ele dá muita ênfase nisso, essa vida comum. E aí lá no final da carta, no capítulo 5, verso 19 e 20, diz assim: irmãos, se alguém de entre vós se tem desviado da verdade e alguém o converter, saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho, um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Olha que coisa interessante, amados. Não é? Como a Bíblia nos incentiva sobre essa realidade de cuidarmos, né, uns dos outros, ou da vida dos outros, mas de uma forma positiva, né? Porque tem gente que cuida da vida do outro, se intromete na vida do outro, né? É invasivo, é intrometido mesmo, mas aqui não é cuidar da vida do outro nesse sentido, é cuidar do outro, né? Na sua vida, nesse sentido positivo. Então a gente deve sim se embrenhar, sabe? Tá assim, como eu gosto, desde que eu aprendi essa palavra, para mim ela é a melhor palavra para expressar isso. A gente deve viver imbricado. É só procurar no dicionário, irmã Vânia, né? Imbricado. Diga, irmã Valda. Pode falar, Maria. Aqui no finalzinho desse versículo 20, cobrirá uma multidão de pecados. O que é esse cobrir assim? O que é que ele está querendo dizer assim? Vamos imaginar o seguinte: a pessoa lá está no erro, está no pecado, está desobedecendo a Deus, né? Se nós conseguirmos, né, levar essa pessoa ao arrependimento, de volta a Cristo, essa multidão de pecados será coberto pelo amor, né? Então é nesse sentido, né? É só a gente ver aqui, ó. Saiba que aquele que fizer converter do erro o seu caminho, ou o caminho pecador, salvará ele da morte e cobrirá essa multidão de pecados que ele estava envolvido, praticando, etc. e tal. Então essa multidão de pecados será coberto, né, pelo amor mesmo. Então é nesse sentido, né? Nós salvaremos a pessoa daquele caminho que ela estava trilhando e esses pecados serão cobertos porque ela se arrependeu, né? Então essa é a ideia. Ela se arrependeu, Jesus restaurou, seus pecados eles foram, entre aspas, desconsiderados. Né? Não é que foi desconsiderado, mas é que Jesus, né, nos limpa de todo pecado mediante o arrependimento. Então essa é a ideia aí do final do texto. Certo? Bem? Então assim, viver imbricado, né? Imbricado acho que o melhor exemplo que tem dessa palavra, se vocês quiserem depois, anote e busca lá no dicionário de língua portuguesa e tal. Mas assim, para exemplificar, sabe a escama do peixe, amadas?
Deixa eu ver aqui as câmeras. A escama do peixe não é assim, ó, uma por cima da outra? A gente não vê exatamente onde acaba uma e onde começa a outra, né? As escaminhas assim, ó, todas umas em cima da outra. Isso aqui é imbricado. É quando se está assim tão envolvido, tão, sabe, um em cima do outro, né, nesse sentido figurado, que a gente nem vê onde um acaba e o outro começa, porque estão todos imbricados, né, envolvidos dessa forma. É o corpo, né? É bem interessante o corpo, porque a gente vê assim, por exemplo, ó, os dedos, né, eles tem as articulações, ó, chama-se de falange, né, 1, 2, 3 falanges aqui, e aí o dedo já é ligado com a palma da mão já com um punho aqui, ó, né, já vem o antebraço e depois o braço e o ombro ligado, e tá tudo assim, sabe, que a gente vê um corpo só, embora são muitos membros, né, se não me falha a memória, são 208 ossos que nós temos no nosso corpo, né, corpo adulto. E aí, essa é a ideia que a Bíblia, o Novo Testamento, nos fala, né? Mas vamos falar da desvantagem das vantagens, né? De uma terceira pessoa, né? De uma outra pessoa, um amigo, como a gente falei aqui, às vezes o cônjuge, às vezes o pai, né? Que vai falar da necessidade do outro ser aconselhado e tal. As desvantagens de não ser a própria pessoa, né? A desvantagem de não ser a própria pessoa que procurou ajuda, vai exigir mais cautela, tá? Para procurar saber, né, se os motivos e informações dadas pela pessoa que trouxe a necessidade são de fato verdadeiras. Pois assim, no caso de marido e mulher ou pai e filhos, né, casos semelhantes, a pessoa que apresentou a outra também precisa de ajuda. Então é bem interessante isso. Então é o olhar daquela pessoa. Às vezes acontece isso, né? O marido fala, rapaz, minha esposa, ou vice-versa, a esposa fala, ó, meu marido precisa de ajuda, pastor, né? Ele tal, e aquela coisa toda. Ele fala, tá bom, então traz ele aqui. E aí vem o marido lá e tal, aí conversa vai, conversa vem, de fato precisa ajustar algumas coisas, mas aí às vezes tem situações que aquela pontuação é mais a mulher que precisa do ajuste, mas foi ela que trouxe, dizendo que o marido era o causador da situação, e vice-versa, né? Ou às vezes isso acontece demais. Eu converso com alguns psicólogos, né? Isso já é uma realidade que a gente percebe até na terapia também, né? Conduzindo as pessoas por esse processo de terapêutico, tá? Porque uma coisa é o aconselhamento que eu estou tratando com vocês aqui, aconselhamento pastoral, né? Outra condução é a condução da terapia, seja pela psicanálise, né? Que eu também faço. A partir desse ano aqui estou autorizado, né? Profissionalmente a exercer isso. A gente percebe que, por exemplo, quando os pais trazem os adolescentes e os pais falam, ó, tá com problema aqui, tá assim assado. Invariavelmente, inevitavelmente, os pais muitas vezes são os causadores de muitos desajustes na vida dos seus filhos. Só que eles trazem pensando, é o menino que está com problema, né? E a grande dificuldade, até tem uma psicóloga amiga minha, que ela diz assim, ó, André, não atendo mais os adolescentes, crianças e adolescentes, porque quase todas as vezes eu identifico, são os pais que precisam ser tratados, e eles não querem. Pensam que o problema é a criança, é o adolescente, e acham que quem vai resolver, inclusive, é o psicólogo, é o terapeuta, ou é o conselheiro cristão, amadas. Porque muitas vezes as pessoas, elas querem estar se esquivando da sua responsabilidade e traz para o pastor resolver, né? Pais, por exemplo, eles pensam que o pastor, a tia da escola dominical, a líder lá da criança, dos adolescentes ou dos jovens, vão resolver coisas que eles, na verdade, são os causadores ou os responsáveis para ajustar aquilo. Nós nos ajudamos mutuamente. O conselheiro cristão, o pastor, os líderes dos grupos da igreja, de criança, de adolescente e jovem, são aqueles que vêm para reforçar, dar apoio. Mas os responsáveis são os pais. Se são cristãos, são os pais. Mas muitas vezes não dá conta por uma série de motivos, e como família da fé, então a gente vem e abraça, né, a causa aí de todos nesse sentido. Mas o que eu quero dizer aqui, enfatizar, não é nem essas questões aqui de quem é responsável e tal, não é esse ponto. Mas o ponto é, muitas vezes quem traz, que a gente está falando sobre isso, né? Quando é um terceiro, quando é um amigo que traz a pessoa, muitas vezes, olha o que diz Provérbios, capítulo 18, verso 17. Eu acho bem interessante esse texto, né? Para dar apoio a
essa conclusão, né, de que quando um terceiro traz, uma pessoa traz, nem sempre o olhar dela, nem sempre a conclusão dela, nem sempre o que ela veio trazendo a respeito dessa pessoa, de fato é. Né? 18 e 17, capítulo 18 e verso 17 de Provérbios. O que primeiro começa o seu pleito parece justo, ou justo parece, mas vem o seu companheiro e examina-o. Nem sempre, então, o que vem trazendo, né, a notícia, às vezes não é boa notícia no Evangelho, vem trazendo aí as informações sobre aquela pessoa, de fato é. E aí vai dar mais trabalho, né? Se não foi a própria pessoa que veio, ou a terceira, vai dar mais trabalho para o conselheiro, né, descobrir de fato se aquelas informações previamente trazidas, elas fazem sentido ou não, tá? Elas são verdadeiras ou não. E aí começa uma investigação de quem está aconselhando. Irmãs, vocês lembram da parte que nós falamos que quem aconselha tem que ser um bom ouvinte? Porque a gente pensa que conselho é dar conselhos, né? É falar. Claro que também faz parte. Mas antes que se fale qualquer coisa, que se tire qualquer conclusão, que se tenha qualquer orientação verbal, é preciso ter ouvidos prontos, né? Nós falamos ouvidos para ouvir, porque alguns só têm ouvidos para escutar, mas nós devemos ter ouvidos para ouvir. Né? O ouvido ouvinte, como o próprio Provérbios fala, né? Um ouvido ouvinte. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, né? Não é quem tem ouvidos, escute. Escutar é todo aquele que tem a capacidade auditiva, ele escuta, né? Mas ouvir, dar ouvido, ter essa sensibilidade auditiva no sentido de procurar, prestar atenção, estar preocupado em entender, sabe, um todo, né? Não é só despachar a pessoa, não é só ouvir para falar meia dúzia de palavras e falar assim, não, já aconselhei, está tudo certo, vai lá e põe em prática tal e tal versículo da Bíblia. Não é isso, amados. É acompanhar a pessoa, é estar junto, isso leva tempo, né? Isso dá trabalho, isso leva esforço, isso inclusive demanda tempo da pessoa, não é só no ato de aconselhar. Não é só lá no momento que a gente está com a pessoa conversando, ouvindo, aquela coisa toda. É depois, quando a pessoa sai, a gente fica pensando, porque daqui, sei lá, 5 dias, 7 dias eu vou encontrá-lo de novo. Deixa eu compreender tudo isso aqui. Né? Então você fica ali, porque as pessoas pensam assim, não, vamos nos encontrar uma vez na semana? Tá, para aquela pessoa pode ser uma vez na semana que ela vai trazer a demanda e vai ter a fala ali, o compartilhamento e tal. Mas para o conselheiro não, é colocado em oração, né? Aquilo é refletido, é pensado, ele fica pensando, rapaz, a pessoa disse isso, mas será que é isso mesmo, é isso, aquilo e tal. Então assim, amadas, demanda, né, todo esse esforço, energia e tempo. É por isso que poucos se dispõem ao aconselhamento, né? Poucos têm de fato esse empenho, essa disposição, porque dá muito trabalho. Não é uma coisa assim, 2, 3 encontros, sabe? Os resultados eles são lentos, né? Via de regra é isso que é. Só que é para isso que Deus nos chamou, para que a gente pudesse caminhar com as pessoas, para que nós pudéssemos conviver com as pessoas, para que nós pudéssemos, inclusive, com os nossos irmãos em crise, em dificuldade, para que a gente pudesse dar uma atenção de fato. Eu vejo Jesus, né, com as multidões, e eu vejo Jesus gastando o mesmo tempo, talvez até mais, com indivíduos. A mulher samaritana, aquela mulher que foi pega num ato de adultério, a mulher do fluxo de sangue, embora Jesus estivesse no meio da multidão, mas deu foco naquela mulher, né? Quem mais, meu Deus do céu? Tem um bocado de gente aí, né? O Nicodemos, Zaqueu também, né? Ou seja, em meio à multidão, ele deu atenção ao indivíduo, né? Eu acho que eu falei da mulher do fluxo de sangue também, né? Mulher do fluxo de sangue, a samaritana, enfim. Que a gente percebe que Jesus, ele deu essa atenção exclusiva, ele deu ouvidos. O que eu queria puxar na mente aqui é aquela mulher Ciro-Fenícia também, né? Que Jesus disse, não é lícito pegar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Enfim, esses indivíduos, né? Ora, de fato, Jesus e a pessoa, ora, Jesus, a pessoa no meio de uma multidão, mas Jesus ali
viu essa pessoa no meio da multidão. Veja só que coisa interessante. Nem tinha pensado em falar isso com vocês, agora que me deu esse estalo aqui. Viu o indivíduo no meio da multidão, amados. Jesus enxergava as pessoas no meio da multidão. Jesus, ele tinha esse olhar onde havia lá milhares de pessoas à sua frente, mas ele conseguia, sabe, enxergar, não só de ver, sabe, mas de entender que cada um daquela multidão não era a multidão, não era mais um na multidão, era alguém que tinha uma história, que tinha suas dores, suas angústias, suas demandas, né? Que tinha, como a gente costuma falar, né? Deus conhece o nosso CPF. Ele não trabalha com CNPJ, não, amado. Ele não trabalha com CNPJ de instituições, de igreja, ele trabalha com CPF, com indivíduos, sabe do endereço, sabe das angústias, sabe das noites mal dormidas, das orações com lágrimas, sabe, né, do perrengue diário, sabe da história da infância e antes dela, no ventre da mãe, né? Ele conhece aí, é bem interessante que sobe diariamente para Deus milhões ou bilhões de vozes orando ao mesmo tempo. E Deus, ele conhece, a Bíblia diz isso, ele conhece o timbre da voz de cada um, amados. Olha só, chega para Deus assim, ó, bilhões de vozes ao mesmo tempo, simultaneamente, mas ele não confunde as vozes. Ele não vê a voz da multidão, ele vê na multidão a voz de cada um. E ele conhece o timbre, né, a identidade de cada voz. E sem voz, inclusive, né, as lágrimas, ele sabe de quem são as lágrimas. Ele sabe de quem são os gemidos. Ele sabe de quem são os suspiros. Ele sabe da insônia de cada um, no silêncio do seu quarto e na solidão. É por isso que ele disse, eu não te deixo, eu não te desamparo. É um negócio assim impressionante, mas como que Deus faz com a gente. A gente deve buscar, né, guardar das devidas proporções, ser como Deus nesse sentido, sabe, relacional, né? Não está preocupado com multidão. Ele trabalha nos bastidores da nossa vida, mano. É bem interessante quantas vezes Jesus também ele fez alguns milagres lá e ele disse, ó, fala para ninguém não, precisa publicar isso não. Não precisa pôr no Face nem no Instagram. Posta não, né? Não posta não tira nenhuma selfie e põe lá não. Vai de boa, vai ser grato a Deus, vai fazer aquilo que a lei de Deus fala, oferece sacrifício lá mostra o sacerdote, tá tudo certo, né? Alguns desobedeciam, ia lá e falava e atrapalhava até o projeto de Jesus lá muitas vezes na ocasião, né? E Jesus queria que ficasse em segredo, não tem problema. Ele não estava buscando esse reconhecimento da multidão porque ele fez milagre, ele fazia isso porque era a sua missão, era da sua natureza, ajudar as pessoas, né? Jesus era ruim de marketing. Jesus era péssimo desse negócio de marketing, publicidade, que a gente tanto hoje, né, procura para as igrejas e tal. Jesus não buscava um like sequer no seu perfil. Jesus não estava preocupado não com os views, não estava preocupado não. Ele estava preocupado com compartilhamento, tinha que compartilhar a boa nova de alguma maneira, mas ele em si não era, né, esse midiático que nós somos, que estamos preocupados em tudo que a gente faz, coloca lá e tal. Eu fico desconfiado, inclusive, de irmãos, pessoas, indivíduos e igrejas principalmente, sabe, que eles fazem questão de postar tudo e só posta aquilo que dá marketing mesmo, né, das suas atividades. Eu vejo hoje um negócio tão preocupante, né, seja no púlpito lá, né, o pregador pregando e fazendo selfie, live, um negócio absurdo, né? Os irmãos lá cultuando a Deus e também fazendo live, tirando selfie, né? É um espaço que não é para essas coisas, amados, né? Não, nem cultua em si, mas enfim, não é nem o que eu queria falar aqui, só entrou por isso, só para falar dessa questão de que a gente precisa ter esse olhar para o outro, tá? E o conselheiro, né? Então vai ser necessário ouvir muito, né? Para não emitir conclusões antecipadas e precipitadas. Então, quando é trazido por um terceiro, por um amigo, o cônjuge, o pai, enfim,
A gente precisa ouvir muito para não emitir as conclusões, porque assim, quando a pessoa vem, que é o texto do Provérbios 18, 17, vem um e fala, ó, é assim, assim, assado. Então, se a gente não ouvir o outro sem a conclusão já fechada do que nós ouvimos, porque muitas vezes é isso, né? Pastor, irmão, ó, fulano é assim, assim, assado, ele tem tal comportamento, aí a gente já fechou a conclusão, já deu o veredito. Aí quando vem a pessoa, a gente ouve ela já com a sentença. Eu fico pensando, por exemplo, as mães, eu acho que passa isso muito, né? Que tem 2 filhos, principalmente quando é filho, né, a distância bem grande um do outro, né? Aí vem lá o pequenininho, né? Mamãe, 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 o irmão, ele me bateu, né? Aí a mãe já vai com a cinta, com o chinelo para pegar o grandão lá, né? Fala, como que você tem? Olha o tamanho do seu irmão, tem vergonha não? Você bateu nele? Aí já vai dar uma chinelada, né? Aí a mãe fala, calma mãe, seja juíza justa, né? Ele me mordeu, eu só afastei ele. Então aí é isso que a Bíblia diz aqui, né? Vem um outro, né? E parece ser justo no que ele está reivindicando, no que ele está falando, só que vem o outro depois da sua versão. Então é isso que a gente precisa fazer, amados, tá? Com essa cautela, senão a gente já vai com conclusão antecipada, porque é um processo, e a gente precisa entender um todo para tirar uma conclusão razoável da realidade, e a gente já se precipita, muitas vezes, em tirar a conclusão que não é real, né? Então, assim, essa é a desvantagem, tá? A pessoa pode não estar disposta também, né? Ou pronta para ser ajudada quando é trazida por uma outra pessoa, ou uma outra pessoa menciona, né? Porque não é ela que buscou ajuda, tá? Aí pode até piorar a situação muitas vezes, né? Porque força, né? Foi uma terceira pessoa, não foi ela voluntária, não foi ela reconhecendo, não foi a própria pessoa, né? Foi uma terceira aí e tal. Então a sugestão é que a pessoa, por exemplo, né? Se uma pessoa vem nos procurar e fala, ó, fulano precisa de ajuda, o que nós devemos fazer? A sugestão é que a gente encoraje essa pessoa, tá? A procurar o conselheiro. Essa pessoa encoraja a outra, a ela procurar o conselheiro, né? Pelo menos perguntar ao conselheiro se pode entrar em contato, tá? Então é isso. Por exemplo, vem uma pessoa, fala, ó, fulano tá precisando de um aconselhamento, ajuda e tal. Fala assim, rapaz, então faz o seguinte, encoraja ela a me procurar, né? Fala para ela me procurar. Meu contato está aqui, ó. Não entre em contato, né? Situações específicas, tá? Não estou dizendo que o conselheiro não... Tanto é que o seguinte aqui é isso, né? Quando o conselheiro procura a pessoa. Mas estamos aqui nessa situação onde um terceiro está levando, ou está tentando levar a pessoa a ser aconselhada, né? Então o conselheiro deve sugerir isso, né? Que essa pessoa encoraje a outra. Falei com fulano e tal, ele é uma pessoa assim, assado, e ele tem disposição, né? E ele disse, inclusive, que está à disposição se você quiser, deixou você à vontade, e entre em contato com ele e tal, né? Então essa é a sugestão aí para dar essa amenizada. E quem sabe a pessoa que não estava pensando, né, que não teve a iniciativa, encorajada por seu amigo, amiga, enfim, aí talvez faça. Aí já começa a mudar um pouco, né, essa disposição, porque ela procurou. Embora não foi iniciativa dela, mas foi encorajada por outra. Mas ela procurou, né? Então aqui já começa um processo aí menos trabalhoso. Diga, amada, pode falar. Mas e se a pessoa se recusar? Falar, não, eu não quero saber não vou procurar não. Aí como é que faz? Não faz, aí só ora, né, Mavalda? Não tem o que fazer, né? A gente não pode obrigar. Pode ser um filho, pode ser um cônjuge, não tem como. Aliás, se é adulto principalmente, né? Se é adulto não tem como obrigar. Porque se a pessoa vai obrigada, ela vai com toda a indisposição do mundo. Ela tá lá de corpo presente, como a gente fala, né? Mas não está disposta a ouvir, o coração fechado, não vai, não deve, não pode ser assim, não é bom que seja assim, né? Vai de qualquer jeito, pela ameaça, por sei lá. Não, se a pessoa não quer, não tem o que se fazer, a não ser orar, pedindo para que o Espírito Santo toque no coração dela, para que o Espírito Santo abra o coração dela, não tem o que se fazer, né? Muitas vezes as pessoas vão forçadas para um gabinete pastoral, para uma terapia, enfim, para a própria igreja, né? Não tem como, não é assim que Deus trabalha. Deus trabalha na voluntariedade, quando as pessoas de fato buscam a Deus nesse sentido. A gente sabe que também, é claro, que o Espírito Santo já está agindo quando há quando a gente fala de iniciativa,
né, na verdade, da pessoa, a gente sabe que antes dessa sua iniciativa é o Espírito Santo que está trabalhando. Só que tudo isso é um trabalho em conjunto, por assim dizer. Né? O Espírito Santo, ele de fato vai trabalhando no coração da pessoa à medida que ela também vai abrindo o coração. E isso vai se desenvolvendo. Mas se a pessoa não quer, não adianta a gente insistir, porque piora a situação, a pessoa vai se fechando muitas vezes pela insistência. Né? E a gente precisa identificar, inclusive, o momento mais adequado. O momento mais adequado. Né? O dia talvez não seja aquele, sabe? A hora talvez não seja melhor, aquela hora de comunicar, de propor, né? De falar, vai lá e tal. Mas não tem o que fazer. Se a pessoa fala, não vou, fala, tudo bem, mas saiba que, né, tem alguém aí disposto e disponível para te ajudar. Se você entender que é bom você procurar essa pessoa, que essa pessoa ela pode te ajudar, então está disponível aí, você me procura. E aí a gente ora, apenas ora, né? Não tem muito. Quanto mais insistência no coração que está fechado, mais barreira a gente vai criando, né? Porque é chato. A gente sabe que é chato quando a pessoa fica insistindo naquilo que a gente não quer. É só pensar na gente. Né? Não estou falando nem nessa situação, em qualquer outra situação. Quando você não quer uma coisa e a pessoa fica insistindo, é chato isso. Então a gente às vezes deve se colocar no lugar da pessoa também, né? A gente sempre vai pensar, não, mas é bom, mas essa pessoa precisa, mas se ela for, ela vai sair dessa situação e tal. Esse é o nosso pensamento, né? Essa é a nossa boa intenção. Mas a gente precisa pensar na pessoa, na condição que ela está, que muitas vezes ela está rejeitando, não quer, às vezes não é o momento, né? Às vezes não está pronta, às vezes não está pronta a ser trabalhado, né, naquele momento exatamente. Então há processos que a gente deve respeitar, né? Vou dar um exemplo de luto, por exemplo. O luto, ele tem estágios, ele tem processos, ele tem etapas, né? Se não me falha a memória agora, tem 5 etapas do luto, tá? A da negação, a da revolta, né? Você tem lá, e a pessoa precisa viver tudo isso. Porque se ela não vive esse processo, de alguma maneira lá na frente, isso vai afetá-la, porque ela não cumpriu um processo de sofrimento, por exemplo, né? Eu só dei exemplo de um luto, tá bom? Que é diferente de outras crises, outros sofrimentos e tal. Cada um tem as suas especificidades, as suas peculiaridades, cada um tem as suas características, né? E a sua condução também diferente. A gente está falando, na verdade, de ser humano, situações diversas. Eu não pretendo, amadas, passar para vocês regras, uma cartilhazinha, não, é só princípios aqui para que a gente possa, né, em cada situação, em cada indivíduo, sabe, pelo menos ter um norte de como mais ou menos a gente consegue ali conduzir aquilo, né? Mas não que é uma diversidade absurda de situações, sentimentos, né? Cada um tem os seus processos e etc e tal, tá? Mas não temos o que fazer muito não, quando é um terceiro, ou quando a pessoa não quer, né? Mas vamos lá falar sobre o último aqui, né? Que é o conselheiro, quando é pelo conselheiro, ou seja, o conselheiro procura a pessoa, né? Geralmente, o conselheiro, para quem a pessoa, né, a ser ajudada, é uma figura assim, de autoridade e respeito, né? Geralmente. Quando o conselheiro tem essa intimidade e tal, geralmente essa pessoa, né, para essa pessoa, o conselheiro é uma figura de autoridade e respeito, tá? Mas é necessário tomar muito cuidado, né? Para não usar a situação para intimidar, tá? Bajular, argumentar ou manipular. Não se deve abordar com severidade também, né? Porque a gente às vezes confunde, né? A gente tem autoridade sobre uma pessoa ou o respeito dessa pessoa, às vezes a gente pensa que tem direito, né? Autorização para ser severo, duro, bruto. Calma, a gente está tentando criar aquela ponte, né, de acolhimento. Tá? Esse é o ponto. Né? Então a gente tem que ter muito cuidado. Não, eu tenho intimidade. Não, essa pessoa me respeita. Aí a gente vai lá com, como a gente chama, né, na teologia refinada, com os 2 pés no peito. Né? Aquela voadora com os 2 pés, né? Não é assim, né, mas arrombando a porta, né? Sendo agressivo, sendo bem direto, né? Você tem que ter vergonha na cara, tem uns, assim, né? Você tem que se arrepender, olha aí a cagada que você está fazendo, desculpa a palavra, né? Mas o horário já permite, né? Então, tá certo, mas a gente tem que ter muito cuidado, né? Enfim, porque senão a reação possivelmente vai ser de indisposição dessa pessoa.
Mas a gente deve sempre abordar com ternura, respeito, amor e paciência. Olha o que diz 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 14. 1 Tessalonicenses 5 e 14. Vamos lá achar juntos aqui. Tessalonicenses 5 e 14, tá? Para reforçar aqui essa ideia de que a gente deve abordar com ternura, com respeito, com amor e com paciência. Diz assim, pelo menos na minha versão, né? Rogamo-vos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros, consoleis os de pouco ânimo, sustenteis os fracos e sejais paciente para com todos. Então, perceba aqui como Paulo diz como deve ser essa abordagem, né? Em algumas situações aqui, ó. Então a gente deve ter essas virtudes, essas qualidades. E também com sabedoria, tá? O Tiago, capítulo 3, verso 13, por exemplo, Tiago 3 e 13, vamos lá, depois de Hebreus vem o Tiago, né? 3 e 13, olha o que Tiago diz. Quem dentre vós é sábio e inteligente, mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Então, bom trato. Ter essa sabedoria de tratar a pessoa, né? Abordar a pessoa de uma forma terna, amorosa, com sabedoria, tratando com respeito, né? A pessoa já está fragilizada de alguma maneira, né? Já está desestruturada, desajustada, afetada emocionalmente, sei lá, financeiramente, espiritualmente, fisicamente. A gente precisa ter esse tato, né? Precisa ter esse trato também. Diga, Amada, pode falar. Tiago quanto? Tiago quanto? Capítulo 3, verso 13. 3 e 13 de Tiago. Então a gente precisa ter, olha só, a abordagem, ternura, respeito, amor, paciência, sabedoria, bom trato, né? E também persistência, tá? Que é a última aqui, virtude, né? Por assim dizer, desse ponto aqui, onde o conselheiro é o conselheiro que está procurando a pessoa nem pediu ajuda, por mais que ela esteja na situação fragilizada, né? Se nós tivemos esse olhar, né? Lembra, por ter essa preocupação sobre os outros, então ter a preocupação sobre os outros, nem os outros enxergaram a necessidade, mas nós já vimos a necessidade dessa pessoa, e aí a gente aborda com todas essas... Isso aqui vai nos dar um recurso, um cenário, sabe? São ferramentas que vai favorecer a gente ajudar essa pessoa, né? Se sentir segura. Quando a gente procura uma pessoa, né, mostrar para ela que nós estamos interessados em ajudá-la. Não é descobrir o seu pecado, não é, sabe, tripudiar sobre o erro dela. Tem alguns, infelizmente, né, que vai lá e ainda aproveita que a pessoa está na sensibilidade, o respeito dessa pessoa, e vai lá e tripudia sobre o pecado daquela pessoa. Isso é cruel. A gente precisa ser humano, sensível, né? Amadas, vamos fazer o seguinte, tem alguns minutinhos aqui. Então, ó, o pessoal que está aí à distância não vai ter esse privilégio, né, dos nossos bastidores aqui, da gente conversar um pouquinho, tá? Então vou interromper a gravação e a gente continua aqui na participar de mais uma aula de um dos nossos cursos do Seminário de Teologia, Vida Cristã, Palavra da Vida. Espero que tenha te abençoado, não só alargado o seu conhecimento teológico, mas que tenha também atingido o teu coração para que você possa, a cada dia mais, reproduzir a vida de Deus nas suas relações cotidianas. Se você ainda não é aluno oficial de um dos nossos cursos, se inscreva aqui no contato que vai aparecer do WhatsApp. Também nos siga nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, compartilhe à vontade e Deus